Bom, eu vou comentar hoje, depois de muito tempo já sem gravar nenhum vídeo. Foi objeto agora de um questionamento, uma decisão muito antiga do Supremo Tribunal Federal, na prova do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. E como foi muito interessante e um tema que já não era cobrado já há algum tempo, eu fiz questão de comentar, iniciando aqui os comentários, primeiro com a leitura da questão. Foi uma questão de direito constitucional, considerando o seguinte caso hipotético: o deputado federal logra obter a assinatura de um terço dos membros da Câmara dos Deputados em proposta de emenda constitucional que estabelece pena de morte para casos de roubo, sequestro e estupro seguidos de morte. Lembrando que a proposta de emenda constitucional ela deve ser votada em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, portanto, necessitando da aprovação de 3/5 dos seus membros. Isso tudo conforme dispõe o texto da Constituição. No entanto, a questão aqui está envolvendo o controle preventivo de constitucionalidade, porque fala inclusive da questão da matéria ser objeto de plebiscito dentro de 18 meses para aprovação da referida proposta que está tramitando regularmente. Um partido político propõe a ação direta de inconstitucionalidade em face da proposta de emenda constitucional. Considerando os pronunciamentos anteriores sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidirá pela, a alternativa foi, pela não admissão da ação direta de inconstitucionalidade, pois a proposta ainda não alcançou o plano da existência e a Constituição somente admite a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei ou ato normativo federal ou estadual. Bom, a questão foi decidida em um julgado na uma ação direta de inconstitucionalidade, número 466 do Distrito Federal, que o relator foi o ministro Celso de Mello, e ela, em síntese, ela aduz o seguinte: o ministro Celso de Mello, decidindo a questão, entendeu que o controle preventivo das propostas de emenda constitucional não deve ser exercido antes que estas emendas efetivamente passem ao plano da eficácia da sua existência. Porquanto, enquanto elas estiverem no plano dos debates, na votação e na aprovação, ainda não houve a efetiva violação ao texto constitucional, muito embora o que esteja versando no seu conteúdo seja uma norma que viole a, a limitação material das emendas à Constituição. Portanto, mesmo que a Constituição esteja sendo objeto de proposta de emenda que contrarie ao que dispõe o texto normativo, essa proposta ela ainda não pode ser objeto de controle abstrato. Então, vamos ler agora alguns trechos da decisão. Ação direta de inconstitucionalidade, proposta de emenda à Constituição Federal. Instituição de pena de morte mediante prévia consulta plebiscitária. Limitação material explícita do poder reformador do Congresso Nacional. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Inexistência de controle preventivo abstrato, em tese, no direito brasileiro. Ausência de ato normativo, não conhecimento da ação direta. O direito constitucional positivo brasileiro, ao longo da sua evolução jurídica e histórica, jamais autorizou como nova Constituição de 1988, nova porque esse julgado é de 1991, portanto muito próximo da entrada em vigor da nova Constituição, também não admite o sistema de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade em abstrato. Inexiste, desse modo, em nosso sistema jurídico, a possibilidade de fiscalização abstrata preventiva da legitimidade constitucional de meras proposições normativas pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que enquanto essa norma não ganha efetividade, ou seja, enquanto ela não for incorporada ao ordenamento jurídico efetivamente como uma emenda à Constituição, mas apenas como uma proposta de emenda à Constituição, ela não pode ser objeto de controle preventivo pelo Supremo, porque como ela ainda não foi incorporada ao ordenamento jurídico, ela ainda pode ser alterada e essa alteração pode inclusive significar o seu não ingresso no mundo jurídico.
Por exemplo, se ela não alcançar nos 2 turnos e nas 2 casas o quórum de 3/5 exigido pela Constituição para que ela seja emendada. Ao contrário do ato normativo, que existe e que pode dispor de eficácia jurídica imediata, constituindo por isso mesmo uma realidade inovadora da ordem positiva, a mera proposição legislativa nada mais encerra do que simples proposta de direito novo, a ser submetida à apreciação do órgão competente, para que, de sua eventual aprovação, possa derivar, então, a sua introdução formal no universo jurídico. A jurisprudência do Supremo tem refletido claramente essa posição em tema de controle normativo abstrato, exigindo nos termos do que prescreve o próprio texto constitucional e ressalvada a hipótese de inconstitucionalidade por omissão, em que a ação direta tenha e só possa ter como objeto juridicamente idôneo apenas leis e atos normativos federais ou estaduais já promulgados, editados e publicados. A impossibilidade jurídica de controle abstrato preventivo das meras propostas de emenda não obsta a sua fiscalização em tese quando transformadas em emendas à Constituição. Estas, que não são normas constitucionais originárias, não estão excluídas, por isso mesmo, do âmbito do controle sucessivo ou repressivo de constitucionalidade, reafirmando o que eu falei anteriormente, que as normas que são objeto do controle concentrado de constitucionalidade, elas só podem ser quando já efetivamente existirem no plano jurídico da eficácia. Ou seja, elas não podem ser simplesmente uma tendência futura de vir a ser. Elas já devem ser. O Congresso Nacional, no exercício da sua atividade constituinte derivada e no desempenho de sua função reformadora, porque duas são as funções que detêm o poder constituinte derivado, o derivado decorrente e o derivado reformador, está juridicamente subordinada à decisão do poder constituinte originário, que, a par de restrições de ordem circunstanciais inibitórias do poder reformador, identificou em nosso sistema constitucional um núcleo temático intangível e imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações materiais explícitas, definidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República, incidem diretamente sobre o poder de reforma, conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade deste núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato e mesmo a fiscalização jurisdicional concreta de constitucionalidade. Outra coisa também que é importante destacar, que o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do parlamentar, né, um deputado federal ou um senador que detenha um mandato político no Congresso Nacional possam exercer o direito ao respeito do devido processo legislativo constitucional, exercendo o controle preventivo de constitucionalidade através de mandado de segurança. Portanto, a ação direta de inconstitucionalidade ela não seria o instrumento ou o mecanismo adequado a fazer o controle preventivo de normas que ainda não ingressaram no universo jurídico, dependendo desse modo de outros mecanismos, como o mandado de segurança, para que o parlamentar possa ter reconhecido o adequado processo legislativo constitucional. E, portanto, no caso aqui da violação, em tese, a uma norma jurídica que seria relativa aos direitos fundamentais, à vedação da pena de morte, esta, ainda que veiculada através de uma consulta prévia, que seria o plebiscito, ela não poderia ser feita tendo em vista que o Supremo ele só se utiliza do mecanismo de controle abstrato das normas que efetivamente já estão em vigor no ordenamento jurídico. Então, isso eu gostaria de comentar mais algumas questões da prova também do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, porque principalmente a área de direito constitucional tem muitas questões interessantes.